Graça e paz, abençoados e abençoadas. Continuarei crendo na graça de Deus, eu continuarei crendo que nós somos abençoados para sempre por Ele. Continuo crendo que não seríamos nada se não fosse a graça de Deus. Esse favor de Deus para com todo o ser humano. A sua compaixão, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua compassividade para conosco. Nunca se paga um favor, nunca conseguiremos pagar uma graça feita por quem quer que seja, ainda mais por Deus nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça nunca se paga, é impagável. Graça, favor, se reconhece para sempre, por todo o tempo. Enquanto vivermos, temos que reconhecer este favor de Deus, essa tão sublime, essa tão excelente, essa tão amável, essa tão gloriosa graça de Deus. Se vivemos, é por causa da graça de Deus. Se respiramos, é por causa da graça de Deus. Se somos salvos no Espírito, é por causa da graça de Deus. Queridos, nunca abandone, nunca deixe a graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque ultimamente estamos vendo pessoas no YouTube falando de que a graça acabou, que ela durou até o ano 70 e que depois disso a graça já não mais existe. Sem essa graça, sem esse favor de Deus, é como se não mais respirássemos. É como se tirasse de nós o nosso fôlego. Não temos como sobreviver sem a graça de Deus. Como que a graça de Deus deixou de existir? Como que a graça de Deus não foi para nós que viemos ou que nascemos depois da cruz? A graça de Deus, ela é para sempre, ela é permanente, ela é eterna, a graça de Deus. Então, não se deixe levar pelo que está acontecendo no YouTube. Pessoas se dizendo amigo do Espírito Santo, quando na verdade todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós o temos como o nosso amigo. Talvez a pessoa acha que ele é seu amigo por essa pessoa achar que a revelação é dada somente a ele. Nem o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, ele ficou tão pedante, tão soberbo, cheio de jactância, como se aquilo fosse somente dele e que ele não passaria adiante para aqueles que eram alvo dessa graça de Deus, que eram não somente os gentios antes da cruz, mas também todos os gentios de todos os tempos. Então, essa graça de Deus, ela é sua. Essa graça de Deus, ela é minha. Continuarei pregando que tenho a mente de Cristo. Continuarei pregando que o Espírito Santo habita no meu espírito e testifica que eu sou filho de Deus, por meio dessa graça tão gloriosa que é a graça de Deus. Continuarei pregando
para que as pessoas que estão lá nesse sistema religioso, que nós combatemos apenas o sistema doutrinal, mas amamos todas as pessoas das instituições religiosas, a temos como nossos irmãos de forma igualitária. Somos todos iguais, nós não somos mais do que eles, e eles também não são mais do que nós, porque eu continuo crendo que nós somos uma unidade no corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Houve a manifestação do Cristo, houve a sua manifestação, e nós sabemos disso. Ele veio para cumprir um propósito, e esse propósito se cumpriu. Mas Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, há um único Deus, nós cremos num único Deus. Estão querendo acabar com a Bíblia Sagrada. Isso já é um projeto, existem projetos de leis para que isso aconteça. E então vem alguém e manda jogar a Bíblia, uma tradução que foi feita por um padre, que nós sabemos que João Ferreira de Almeida era um padre vindo da Igreja Católica Apostólica Romana. Sabemos e entendemos que há muitas traduções erradas, nós sabemos disso, tal como a questão do inferno, que não foi traduzido como sepultura. Tal como a questão também do diabo, que é a nossa carne, mas é colocado como um ser espiritual que se opõe ao único Deus soberano e todos aqueles que o seguem. Nós sabemos disso. Então, nós não estamos aqui para lutar contra a carne e contra o sangue. Nós não estamos aqui para querer sermos mais do que quem quer que seja. Eu tenho visto que os pregadores da graça de Deus, a preocupação de todos eles é fazer com que as pessoas se libertem dessas algemas e viva a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. Mas nós sabemos que eles são salvos, nós sabemos que eles são eleitos, nós sabemos que eles são predestinados, nós sabemos que eles são filhos de Deus. Talvez alguns deles não vivam como filhos de Deus, mas são filhos de Deus. E um dia eles voltarão para Deus. O seu espírito voltará num corpo glorioso e assim estará para sempre, por toda a eternidade com Ele. Porque todos nós vamos voltar ao pó da terra. Esse corpo irá se desfazer. E enquanto nós aqui vivermos, nós dependemos dessa graça de Deus. Nós não conseguimos viver sem a graça de Deus, porque nesse corpo habita o nosso espírito. E nós somos cidadãos. Moramos em um país onde existem leis e nós temos que se submeter às leis desse país. Aqui nós construímos famílias e temos que sustentar a nossa família. Nós temos obrigações com os governantes e temos que pagar os nossos impostos. Aqui nós somos cercados por pessoas que às vezes nos quer o mal, não nos quer o bem. E então como viver aqui? Esse corpo, a matéria, a carne, sem a graça de Deus. Como viver sem a graça de Deus? E então, nós que temos a mente de Cristo, nós somos conduzidos, somos dirigidos, guiados
pelo Espírito Santo. E assim, nós vamos nos fortalecendo cada dia mais, nós vamos crescendo no conhecimento e na graça, nós vamos sendo fortalecidos a cada dia, até que sejamos varão perfeito. É isso que nós estamos fazendo aqui, agindo de forma que as pessoas vejam Ele em nós, produzindo frutos, amando o próximo como a nós mesmos, ajudando aos necessitados, se preocupando com eles, levando uma palavra a cada dia de fortalecimento, de edificação. Muitas pessoas, elas me dizem assim: irmão Levi, essa mensagem que você me manda diariamente no Zap, muitas das vezes eu levanto cabisbaixo, desanimado. Isso é a carne. E aí essa palavra vem, e então eu levanto a cabeça, eu ergo a minha cabeça, eu olho para cima e digo: sou um abençoado, Ele habita no meu espírito, eu sou filho dele, e isso me serve como uma vitamina, como um energético, e aí eu prossigo o resto do meu dia, vivendo o melhor dia da minha vida. Eu recebo quase que sempre isso no meu Zap, as pessoas dizendo que essas palavras têm sido edificantes para cada uma delas. Queridos, não abandone a graça de Deus. Não acredita em quem diz que a graça acabou, que a graça se findou. Há mais de 2000 anos se falou da graça de Deus. São muitas as instituições evangélicas, religiosas, que falam da graça de Deus, que falaram da graça de Deus há mais de 2000 anos. E agora, em pleno 2022, começam a dizer: a graça acabou, não existe mais a igreja, não existe evangelho, não existe mais nada, tudo agora que foi pregado, que foi ensinado ao longo desses anos, já não mais existe. Porque alguém se levanta pregando, dizendo contra todas essas coisas. Querido, até os nossos irmãos do sistema religioso, eles creem na graça de Deus. Eles pregam a graça de Deus. Apenas não vivem a liberdade que nós vivemos nesse sistema da graça. Mas eles creem na graça. Eles falam da graça. Eles não abrem mão da graça. Eles creem que a igreja é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça desse corpo. Eles acreditam nisso. Até muitos que não são desse sistema religioso acreditam nisso. Acreditam no favor de Deus. Como esquecer o Cristo ressuscitado? Como esquecer o Cristo ressurreto? Como dizer que hoje nós estamos na pátria celestial e não precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, da compaixão, das misericórdias de Deus? Como abandonar tudo isto que até então nós críamos e vamos continuar crendo?
Você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. Ele habita no seu espírito. Não vire as costas para esse favor de Deus. Favor, como eu já disse, nunca se paga. Ele é para sempre. Muitas pessoas me fizeram grandes favores durante a minha vida. E enquanto eu viver, eu vou reconhecer esse favor. Nunca vou dizer contra essas pessoas que fizeram favores para mim. Eu nunca posso negar isto. Enquanto eu viver, eu vou reconhecer, porque favor não se paga. Eu não tenho como pagar a todas essas pessoas que me favoreceram em alguma coisa durante a minha vida. E assim é você também. Quantos te fizeram um favor? E você pode esquecer isso? Você pode ignorar isto? Tem como você pagar esses favores que foram feitos para você? Eu pergunto. Sabemos que ele morreu, foi para os judeus. Sabemos disso, que ele não morreu por nós. Nós pregamos isso, mas reconhecemos que fomos alcançados através do derramamento de sangue que ele derramou pelo seu povo. Fomos enxertados nele. Nós que viemos depois da cruz. Dizer que a graça de Deus não mais existe é ser soberbo, é ser presunçoso, é achar que está acima de tudo e de qualquer coisa. Querido, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Você sabe o que quer dizer isso? Você entende isso? Todos nós estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E estando aqui no mundo, nós estamos sujeitos a uma série de coisas. E se não for a graça de Deus, se não for a compaixão, a misericórdia de Deus para conosco, o que será de cada um de nós? Então não negue a graça de Deus. Não se deixe levar por essas coisas. Não diga que a graça de Deus não mais existe. Eu perdi, nesses últimos dias aí, cerca de 6 ou 7 inscritos no meu canal. E eu tenho quase que certeza absoluta que essas pessoas eram pessoas desses canais. E que agora não crê mais na graça de Deus. Não crer no Cristo ressuscitado. Não crer que tem a mente de Cristo. Não crer mais que é guiado e dirigido pelo Espírito Santo como filho de Deus. Não crer mais nessas coisas. E aí então saíram dos meus canais, do meu canal. Assim como eu acredito que saíram também dos canais de outros ministradores do Evangelho da Graça de Deus. Nós não estamos aqui preocupados com o número de inscritos. Não. Nós estamos preocupados em levar essa palavra para que as pessoas sejam edificadas, para que essas pessoas sejam fortalecidas, para que essas pessoas se libertem das algemas, dos preceitos dos homens e viva a graça de Deus em toda a sua plenitude. Viva a graça de Deus plena em toda a sua vida. Porque só a graça de Deus nos faz reinar e triunfar. Só a graça de Deus nos leva a descansar nele, em Deus. Enquanto aqui vivermos, não podemos abrir mão da graça de Deus. Lembre-se, o Espírito de Deus habita em nós, mas aqui há um corpo. Aqui está a carne, está a matéria.
Não somos nenhum fantasma. Não somos fantasma. As pessoas nos veem. Elas, quando nos veem, vê o quê? O corpo, vê o quê? A carne, vê o quê? A matéria. E é por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que crê na graça de Deus, é por isso que você faz a diferença. É por isso que as pessoas veem você diferente. Porque elas veem em você a graça de Deus. Elas veem em você Deus. Fica aí esta palavra para a reflexão de muitos. Vocês perceberam que eu aqui não mencionei nome de ninguém. Eu aqui não disse nome de canal de ninguém. Mas as pessoas que estão antenadas, que estão sempre ligadas, elas estão cientes do que está acontecendo. Elas estão cientes do que está acontecendo. Olha, não deixe que Deus seja esquecido na sua vida. Não viva aqui por achar que já está lá, não se importando com o que fala, com o que diz, porque já está lá. Então não importa o que se fala, o que se diz. E é assim que tem acontecido quando alguns ofendem. No seu falar, você denota soberba. Você, no falar, percebe arrogância. Como se toda a verdade fosse somente sua. Você é o dono da verdade. E agora, nesses últimos dias, foram levantados, plural, para trazer uma nova visão. Uma nova visão, não sei de quê. Não sei, entre aspas. E muitos estão embarcando. Muitos estão embarcando. Muitos que criam que Cristo era o cabeça da igreja. Muitos que criam no Cristo ressuscitado. Muitos que criam na graça de Deus, na revelação do Cristo ressuscitado a Paulo o apóstolo, não somente para os gentios antes da cruz, mas para todos que nasceram, todos que vieram depois da cruz. Muitos que criam, muitos agora não estão crendo mais. Não abra mão, não abra mão, não abra mão da graça de Deus. Não abra mão. Beijo no seu coração. Forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Abba Pai, Abba Pai. Que somos filhos de Deus, nós sabemos disso. Que o reino dele está dentro de nós, nós sabemos disso. Porque o seu reino é paz, é alegria, é justiça. Que um dia nós vamos voltar para de onde nós viemos, nós sabemos disso, nós cremos nisso. Mas por isso não vamos aqui lutar contra carne e sangue, contra as pessoas, subestimá-las, diminuí-las, humilhá-las. Não fazemos isso. Porque resume-se tudo isso no amor de Deus. E o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus excede todo o entendimento. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.